Graça e paz, que bom ter você aqui com a gente em mais um podcast. Só que esse podcast, ele veio num formato um pouco diferente. E eu quero explicar para você qual é a visão que o Senhor me deu desse podcast novo que nós estamos fazendo. No podcast Curados para Curar, passaram muitas pessoas muito especiais que deixaram marcas, assim, das coisas que eles viveram, os processos e como eles venceram essa dificuldade. Porque quando a gente passa, às vezes, pelos nossos desertos, quando a gente não desiste, o Senhor nos dá autoridade naquele assunto. E não foi diferente aqui no podcast com as histórias que nós contamos. E olha que coisa, às vezes você pode dizer assim, nossa, as pessoas falam, Deus, fulano falou que Deus falou com ele. Mas como que Deus fala com as pessoas e não fala comigo? Deus fala com você. Só que às vezes você tem tantas vozes falando ao mesmo tempo que você não está conseguindo discernir quando é Deus falando com você, quando é o Espírito Santo. E esses dias eu estava em casa, a casa cheia, gente, de visita, porque era aniversário do meu filho, e o pessoal estava, a sogra do meu filho fazendo uma feijoada, e eu ali lavando louça, e um monte de gente conversando, e eu lavando louça, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Leia, você viu quantas pessoas, quantas histórias tão maravilhosas, como a glória de Deus, ela foi mostrada naquele podcast que você tem feito, aquelas pessoas que passaram por aquele sofá? Você viu que elas achavam no meio do caminho que elas estavam sozinhas, mas você notou que no final sempre elas diziam que elas tinham a certeza de que em momento nenhum elas tinham ficado sozinhas. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou: que tal agora você dar um novo passo, um novo projeto, um podcast, Curados para Curar, temático? E aí o Espírito Santo começou a continuar, foi ministrando meu coração. E eu ali lavando louça, e as pessoas falando ao meu redor, mas é como se eu não estivesse ali. E eu, nossa, que coisa, por que que eu não pensei nisso antes? Né? Porque às vezes as coisas elas estão embaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Mas quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando a gente convida Ele para fazer parte, é leve, é fácil. A gente vai e as coisas começam a acontecer. E aí o Espírito Santo falou assim: fala de maternidade. Então, podcast Curados para Curar. Maternidade, leia. Você tem as pessoas que passaram pelo podcast, que falaram de maternidade com tanta propriedade. Convida essas pessoas para voltarem. E a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para você que está aí do outro lado, que está com uma dificuldade, que está com medo, fala assim, poxa, e agora o que que eu faço? Porque tem momentos que eu falo que a gente é como o povo quando saiu do Egito. Ele olhava para frente, ele viu o mar vermelho. E ele olhava para trás, tinha o exército de Faraó. E às vezes tem momentos na nossa vida que a gente olha e a gente se vê nessa situação. E às vezes você, na sua maternidade, a tristeza por não ter um filho, a tristeza por ter um filho na droga, a tristeza às vezes por ter perdido um filho para uma doença. Essas coisas que às vezes acontecem com a gente. A gente não está livre disso, pode acontecer com qualquer um. A criação dos nossos filhos, como colocar limites numa geração como nós temos hoje, que a gente às vezes tem medo até de falar, né? Porque de repente, se a gente falar alguma coisa errada, até o nosso filho pode se virar contra a gente. Às vezes acontece isso. Uma vez eu briguei com meu filho. E aí ele falou assim: mãe, se você continuar brigando comigo, eu vou ligar pro 190. E foi pro lado do telefone. Eu falei: moleque, você tá doido? Porque é isso que as pessoas estão vendo na televisão. Que tudo é bullying, tudo não pode falar, a gente tem que medir as palavras, às vezes até dentro da nossa casa. E aí o Senhor foi ministrando aquilo no meu coração. E ele falou assim: Leia, na Bíblia tem tantos exemplos de tantas mulheres que passaram por tantos processos tão doloridos com relação à maternidade. E aí eu convidei um grupo de amigas que estão aqui, quero apresentá-las já para vocês já conhecem do podcast, vou até colocar ali, fixar nos comentários para você rever o podcast de alguma delas, se você não assistiu. E o senhor me deu um tema para a gente conversar hoje sobre Ana, essa mulher que foi tão humilhada por Penina e tão amada pelo marido. O marido a amava, mesmo ela não tendo filho. Mas ela sofreu muita humilhação. E às vezes a gente sofre humilhação e a gente fica calada. E essa mulher não ficou calada. Ela não brigou, ela não fez nada, mas ela foi fazer da forma certa. Ela foi orar para quem pode resolver. E é sobre isso que a gente vai começar a falar aqui hoje. Então, eu quero apresentar as minhas amigas aqui. Ó. Nós estamos com a pastora Cida, que vai falar com você, apresentar para vocês já. Cida, vai lá, fala um oi para eles. Olá,
Boa tarde para vocês. Eu acho que vocês já me conhecem, eu sou Cida e vai ser uma honra participar desse projeto com vocês, com as amigas e com a Leia novamente. Amém, glória a Deus. A Fernanda também que está aqui, né, Fê? Fala um oizinho lá pro pessoal. Oi, pessoal, uma alegria voltar aqui e compartilhar essa mesa com mulheres incríveis, tantas histórias e estou muito feliz. Obrigada pelo Ai, que convite. bem. A Alana, nossa cantora. Ah, nossa cantora. Graça e paz. É muito bom estar aqui novamente, Leia. Muito obrigada pelo convite. Legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também, minhas irmãs em Cristo. E eu tenho certeza que será um momento precioso. O Senhor vai falar com você. Esteja com o seu coração aberto, que o Espírito Santo invada esse lugar onde você estiver agora, que você receba essa palavra e cada ministração aqui. Em nome de Amém, Jesus. glória a Deus. Amém. É tão gostoso, né, quando a gente está entre amigas, né? Todo mundo aqui já passou pelos seus processos. É como, vamos falar aqui. É como se a gente tivesse feito uma faculdade, a gente tivesse apresentado o nosso TCC e tivesse um carimbo lá. Pá, aprovado. Não é? Porque às vezes eu falo assim, os nossos processos com Deus, às vezes a gente vai para a recuperação por culpa nossa. Porque às vezes Deus está falando algumas coisas pra gente e a gente não faz do jeito que Ele está nos alertando. Ele fala, poxa, minha filha não aprendeu, vou mandar lá pro final da fila de novo. Que aí é recuperação, aí vai pro exame, não tira nota. Mas nós não, já apresentamos o nosso TCC e já estamos aqui aprovada para a honra e glória de Jesus, né? Amém.